Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com o canal do Delton. Todos os créditos ao canal do Delton. O link do canal dele tá na descrição e no comentário fixado aí, pessoal. Quem apoia ele, já deixa o like e se inscreve aí no canal. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aí. E sem enrolações, vamos reagir ao vídeo. Bateu desespero no STF. Os ministros pedem socorro para os bancos, que nem barata voa, pedindo justamente para os bancos depois da decisão do Flávio Dino, que fez os bancos perderem quase 42 bilhões de reais em valor de mercado. Gente, 42 bilhões! Esse é o prejuízo da Petrobras em todo o petrolão, com tudo que roubaram dela. E o STF causa isso para o país em uma canetada. Bom dia, meu bom dia para você que não acordou desesperado com a Magnitsky batendo aí na sua porta como os ministros do STF acordaram. Embora seja um mau dia para nós brasileiros que vemos os ministros do STF detonando as nossas liberdades e prejudicando a nossa economia. Nesse nosso encontro com justiça eu vou te mostrar 3 coisas, fica aí. Primeiro, como que essa decisão esdrúxula aí do Flávio Dino na Magnitsky derreteu a Bolsa de Valores brasileira, o Ibovespa, e fez os bancos perderem quase 42 bilhões de valor de mercado. Segundo, como que os ministros do Supremo ficaram revoltadinhos com a solução que alguns banqueiros apresentaram para eles em relação à Magnitsky. E terceiro, como que eles entraram em absoluto desespero, barata voa, e foram pedir socorro justamente aos bancos, que eles acabaram de detonar com a decisão do Flávio Dino. Bora lá então direto ao primeiro ponto, que essa análise de hoje aqui está quentíssima, explosiva, com essa reportagem da CNN, que mostra bancos perdem quase 42 bi em valor de mercado, com o quê? Com o temor da lei Magnitsky? Ou com a decisão do Dino? Vamos dar nome aos bois, CNN! Fala o que tem que falar, nome e sobrenome. O nome e sobrenome do prejuízo aqui é Flávio Dino. Pois é, gente, Itaú, BTG, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, 5 dos maiores bancos do país viram suas ações assim, ó, derreterem. Perderam quase 42 bi de valor de mercado. O Ibovespa inteiro caiu, mais de 2 pontos percentuais. As perdas de toda a bolsa somaram aí mais de 88 bilhões de reais. Porque vamos lembrar, não foram só os bancos. Os ministros ameaçaram com recadinhos da imprensa, também todas as empresas americanas e a própria estabilidade da economia do país. É engraçado, né? Olha que engraçado, todo esse prejuízo ao país causado por uma única canetada de Flávio Dino e a imprensa não critica. Não é engraçado isso? Não é curioso? Como que é possível que o ministro do Supremo cause uma perda dessas ao país de forma impune e a imprensa silencie? Por isso que a gente precisa de liberdade nas redes sociais, por isso que a gente precisa lutar contra a censura, porque a grande imprensa, a grande mídia, ela está dominada. Ficavam atacando a Lava Jato o tempo todo por um prejuízo fictício, imaginário, que se existisse não se compararia a isso aqui. Mensurável, comprovado, tá aí na cara para quem quiser ver. Vocês veem o tamanho da hipocrisia? As máscaras vão caindo. E bora agora para o segundo ponto que eu prometi para vocês com essa coluna aqui da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, que mostra como os ministros do Supremo ficaram indignadíssimos com a proposta alternativa que eles receberam para fugir da Magnitsky. Olha isso aqui, ó. Ministros do STF recusam proposta dos bancos para se livrarem da Magnitsky. Como assim? Ministros do STF foram aconselhados por dirigentes de bancos públicos e privados a abrirem contas em cooperativas de crédito como forma de se protegerem de eventuais efeitos da lei Magnitsky. Cooperativas de crédito bancárias, né? Os ministros procurados, no entanto, não gostaram da ideia. Apesar de efetivamente resolver o problema particular de cada um deles, os magistrados consideraram que seria uma capitulação, uma rendição do STF do Brasil. Um deles disse à coluna que os bancos precisam ser tirados da zona de conforto e entender que o país não pode se curvar aos Estados Unidos. Eles entendem como absurda a possibilidade de um juiz que atua num sistema democrático, presta atenção, de um juiz que atua num sistema democrático pleno não poder ter conta em um banco estatal do seu próprio país. Puxa vida, alguém avisa eles? Alguém conta aos ministros do STF, por favor? Meus amigos, vocês não estão em um sistema democrático pleno, ministros. Vocês estão num regime de exceção que vocês mesmos criaram. E isso é a Magnitsky. Isso é o que significa Magnitsky em Alexandre de Moraes.
Gente, olha o nível de negacionismo dos ministros. Eles simplesmente não conseguem acreditar, aceitar que existe alguém no mundo com mais poder do que eles. Agora bora para o terceiro ponto que eu prometi para vocês. Os ministros foram pedir arrego e socorro para os bancos. Olha só essa coluna da Mela Megali. Aí, Lei Magnitsky. Ministros do STF avaliam que a decisão de Dino fará bancos buscarem soluções. E eu preciso dizer que o título dessa matéria aí mudou. Provavelmente mudou a pedido dos ministros do STF que ficaram incomodados. Porque o título era Lei Magnitsky. Ministros do STF avaliam que bancos precisam se envolver na busca de soluções. Gente, e olha aqui a loucura. Loucura. A leitura de parte dos magistrados é que essas instituições financeiras precisam entender que o problema também as atinge e colaborar na busca de soluções, inclusive em conversas junto com os americanos. Então, o trabalho não é dos embaixadores, né? Agora é dos bancos. Para esses ministros, os bancos não devem encarar a Lei Magnitsky como um ataque isolado ao STF, mas ao Brasil. Sejam patriotas, bancos, e trabalhem pela solução do problema. Bem que o perfil dos ministros é de esquerda, né? O que eles estão fazendo aí é socializar o problema e socializar o prejuízo que eles mesmos criaram para o Brasil com os abusos que eles praticam. Alguém traga, por favor, as camisas de força. Olé! Eu vou te mostrar hoje um drible Magnitsky. Olé! Porque os bancos já têm uma solução para a Lei Magnitsky. Mas já te aviso, ó. Os ministros do STF não vão gostar nada disso, eles vão odiar. Nesse nosso segundo encontro com Justiça do Dia, eu vou te mostrar duas coisas que vão te deixar eletrizado. Primeiro, como que os bancos brasileiros eles estão sendo absolutamente infernizados, tanto por dúvidas sobre a Lei Magnitsky, como pelos próprios ministros do STF, que querem que os bancos agora resolvam o problema que eles mesmos ministros criaram. E segundo, eu vou mostrar para você como que um dos maiores bancos do país já achou uma solução criativa, que está circulando ali entre todos os grandes bancos, mas que é uma solução que os ministros do STF vão odiar. Você não vai acreditar no drible Magnitsky que os bancos estão planejando dar nos ministros do STF. Eu vou te mostrar agora. Bora então começar com essa coluna aqui que saiu no Lauro Jardim no Globo para contextualizar. Dúvidas e mais dúvidas que infernizam os bancos sobre a aplicação da Lei Magnitsky. Que dúvidas? Um banqueiro da Faria Lima discutia ontem com um interlocutor a seguinte possibilidade. Um banco brasileiro cancela a conta corrente de um ministro do STF por exigência da lei americana. Em seguida, esse ministro consegue uma liminar, obrigando o banco a reabrir sua conta. O que um banco deveria fazer nessa hipótese? Reabrir a conta, é claro, e contratar um advogado nos Estados Unidos para sua defesa junto ao governo Trump, provando em suma que o banco cumpriu a Lei Magnitsky, mas foi obrigado a recuar. Gente, me contem aí nos comentários se isso aqui tem qualquer chance de dar certo. Me responda aí, eu tô curioso para saber. Um banco brasileiro vai conseguir convencer o governo americano, vai conseguir convencer o Trump de que tentou cumprir a Magnitsky contra Moraes aqui no Brasil, mas não deu certo? E um banco venezuelano vai conseguir convencer os Estados Unidos que, olha, fui obrigado aqui a manter a conta do Nicolás Maduro? Os Estados Unidos vai falar, então tá tudo bem? Chance zero, né? Pois é, gente, os próprios banqueiros, depois de pensarem nisso, eles mesmos descartaram totalmente essa solução, porque é quase nula a chance de o governo americano aceitar isso aí. Driblar os americanos não vai rolar. E agora, Deltan? O que os bancos vão fazer então? Pois é, gente. É aqui que surge a solução dos banqueiros para Magnitsky que os ministros do STF vão odiar. Leiam aqui comigo na coluna que saiu na Malu Gaspar no Globo. Bancos estudam cancelar unilateralmente contas de alvos da Magnitsky para driblar a STF. Opa, gente. É isso mesmo que eu tô pensando aí? Vamos conferir o que é? Apreensivos com a decisão do ministro do STF, Dino, que submete todo o bloqueio de ativo ou conta de brasileiros à autorização prévia pela Corte, grandes bancos com atuação no Brasil já avaliam o cancelamento unilateral das contas de Alexandre de Moraes e outros potenciais alvos da Lei Magnitsky para driblar os efeitos da medida. Gente, vocês entenderam isso aqui? O Moraes ele já foi sancionado, então os bancos já deveriam ter bloqueado os bens dele e encerrado suas contas faz tempo. Mas isso aqui que os bancos estão cogitando é outra coisa, é diferente.
é encerrar unilateralmente as contas de todos os ministros do STF que podem vir a ser alvo da Magnitsky no futuro. Encerrar preventivamente, antes mesmo das sanções serem aplicadas. Quem pensou nessa solução aí foi o Banco BTG Pactual, que fez um parecer que está ali circulando na Faria Lima desde ontem. Nesse cenário que tem o potencial para tensionar ainda mais o clima já péssimo entre Supremo e instituições financeiras, os bancos se antecipariam até mesmo a um agravamento das sanções e a uma eventual decisão do tribunal que os forçasse a violar as sanções americanas. Assim, escapariam às punições causadas pela lei. Essa é a realidade. Complementa aqui, ó. Encerrar ou segregar conta por política interna é lícito, é legítimo. Fazê-lo porque mandaram de fora não é segundo a visão do Flávio Dino. De outro lado, é preciso mitigar o risco de sanções secundárias dos Estados Unidos, o que justifica encerrar ou segregar contas quando, pelas políticas internas, houver risco concreto de enquadramento como facilitador, destaca aí o informe. Essa é a avaliação dos bancos. Nesse contexto, o encerramento preventivo antes de notificações formais reduz de forma significativa e simultânea o risco de questionamento no Brasil e o risco de sanções nos Estados Unidos. Ou seja, os bancos encerrarem a conta mitigam o risco que eles correm perante o Supremo e derrubam o risco que eles correm perante os Estados Unidos. Gente, vocês conseguem imaginar só os CEOs dos grandes bancos tendo que ligar para os ministros do Supremo para avisar, olha, a gente está encerrando aqui sua conta preventivamente? Eu queria ser uma mosquinha na sala para assistir a isso acontecendo, para ver a cara dos ministros recebendo essa ligação. Uma coisa dessas é imperdível, é impagável. É ou não é um drible, um chapéuzinho Magnitsky? E se os grandes bancos já estão cogitando isso, é porque a chance disso acontecer é bem alta. Afinal, os bancos jamais vão escolher morais em vez do dinheiro. Eu não queria estar na pele nem dos banqueiros e nem dos ministros do Supremo nesse momento. Barroso. Fala pessoal, os ministros estão assustados ou não estão? Estão em desespero? Comenta aí se eles não estão em desespero ou não estão. Não se esqueçam, pessoal, de deixar o like aí para esse vídeo aí do Delton chegar a mais pessoas e quanto mais comentário, mais o vídeo fica engajado. Então comente aí se os ministros não estão em desespero. Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Virada do Congresso, oposição derruba a presidência de Omar Aziz. Da CPMI, do INSS e emplaca Carlos Viana. Bancada de direita garante maioria e impõe derrota ao governo Lula. A Comissão Parlamentar Mista de Inquéritos CPMI, que investigará a suspeita de fraudes bilionárias do Instituto Nacional de Seguro Social INSS, será presidida pelo senador Carlos Viana. Podemos ele vencer disputa contra o senador Omar Aziz, derrotando o grupo governista com 17 votos contra 14. A vitória de Viana foi celebrada por parlamentares da oposição e defende a apuração mais inflamada sobre os desvios do órgão previdencial. O senador foi dos signatários requerimento de criação da CPMI e já havia manifestado interesse em comandar os trabalhos com foco em responsabilizações. Nas redes sociais, deputado federal Marcel Van Hatter, novo do Partido Novo, um dos principais articuladores da oposição na comissão, comemorou o resultado e provocou aliados do governo. Vencemos, derrotamos Omar Aziz. O presidente da CPMI da roubalheira do INSS será o senador Carlos Viana, que assinou o requerimento e quer investigações e punição. Foram 17 votos a 14. Chora petista boliviano e roubalheira do PT acabando, escreveu.
A comissão terá agora a tarefa de confirmar ou definir um novo relator para iniciar os trabalhos formais, incluindo convocações, quebra de sigilo e análise de documentos. Que isso. Muito obrigado a todos por assistir até aqui. Comente aí sua opinião e até a próxima.